bem, pessoal, 3 observações em relação àquilo que impressiona o juiz na fase inicial, a fase postulatória. Eu já mencionei isso na videoaula anterior, mas vou repetir aqui rapidamente. A instrução da petição inicial é muito importante. Saber identificar os documentos indispensáveis à propositura da demanda e os documentos que comprovam os fatos alegados na inicial. Isso é importante, claro, para a concessão da tutela provisória. Para que o juiz defira um eventual pedido de tutela provisória, essa inicial tem que estar acompanhada de documentos que demonstrem, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora e a importância de se preocupar com a produção probatória antes do ajuizamento da demanda, principalmente em relação à prova documental e para a concessão da liminar. Esse é um primeiro ponto que deve ser observado. O segundo, esses documentos eles devem ser instruídos numa ordem sequencial correta, na mesma ordem que foram narrados os fatos lá na causa de pedir. Então, identificação dos documentos que instruem a inicial e a ordem de apresentação desses documentos na mesma sequência dos fatos narrados, e não juntar documentos que não tenha relevância para a causa, como já também mencionei na aula anterior. Agora vamos entrar num ponto que sempre causa muitas dúvidas. A tipografia da petição inicial e da peça de defesa da contestação. Tudo que vale para uma aqui, vale para outra também. As informações são genéricas. Vamos analisar tipografia, tanto da inicial quanto da contestação, a partir de algumas observações. A primeira: professor, o tamanho da peça inicial ou da contestação impressiona o juiz? Qual é o número de laudas que deve ser usado em cada caso concreto? Há um limite para isso? Há um número mínimo? Como que funciona isso na visão do juiz? Algumas observações práticas aqui para você. Primeiro ponto importante: o tamanho da petição inicial ou da peça de defesa não impressiona o juiz. Pelo contrário, o juiz fica impressionado de forma negativa quando a peça inicial ou de contestação é muito extensa, é muito ampla. Isso não causa uma boa impressão. Mas qual é o tamanho ideal, então, professor? Qual é o tamanho da petição, tanto inicial quanto da contestação? O tamanho necessário para você apresentar os fatos, as causas jurídicas, as consequências jurídicas e o pedido. O tamanho necessário para você apresentar a sua defesa técnica. Mas veja, há um padrão aqui, no sentido de que a petição inicial de contestação deve conter o número de laudas necessários para que você faça a apresentação da inicial ou a sua defesa. Mas, em regra, uma peça inicial ou uma peça de contestação, ela tem um padrão aceitável de até 10 laudas. 15 no máximo. De 10 a 15 é suficiente para você apresentar a inicial ou para você apresentar a defesa do réu. O que você deve observar é que a petição inicial e a peça de defesa, a contestação, elas não constituem peças acadêmicas. Não é para você escrever um tratado jurídico sobre aquele tema. Você só deve escrever o necessário, o bom senso aqui, né? De ser enxuto, de ser objetivo, de ser direto. Aqui, na sua atuação jurídica como advogado, na sua prática jurídica, a sua prática jurídica não é o local adequado para desenvolver teses jurídicas acadêmicas. Teses acadêmicas, inovações, isso deve ser para a academia, isso deve ser para os cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Aqui na prática jurídica, não. Aqui você tem que ser direto, objetivo, né? Você tem que ser coerente, lógico. E aí, as peças iniciais de defesa, elas, via de regra, elas se adequam a uma quantidade de 10 laudas. De 10 a 15 é um padrão aceitável. Não ser prolixo, usar de uma linguagem simples, direta, sem querer dar aula, né, ao magistrado. Sempre escreva períodos curtos, parágrafos curtos, né, de 5 a 7 linhas, para tornar a leitura agradável.
Você não precisa desenvolver parágrafos extensos, né? Você não precisa escrever longos períodos sem interrupção. Você deve, pelo contrário, se utilizar de períodos curtos e de parágrafos também curtos, de 5 a 7 linhas, porque isso torna a leitura mais agradável. Eu mencionei aqui que o ideal, via de regra, são petições com um padrão de 10 a 15 laudas. Mas, claro, se você está diante de um caso que é muito complexo, se você está diante de um caso em que há muitos fatos, lógico que você pode ultrapassar sem problema as 15 laudas. Mas veja, petição grande não impressiona o juiz. Pode impressionar o cliente, o juiz não. E é muito comum uma ação simples, uma demanda simples, ter uma petição inicial com 40 laudas, 45 laudas. Isso, claro, deve ser evitado, ok? Deve ser evitado na sua prática jurídica. Outro ponto aqui. Qual é a forma da petição? Como que eu faço, né, em relação aqui à formatação dessa peça? Normalmente ela é por escrito, né? Tradicionalmente ela é uma peça por escrito. No juizado nós sabemos que pode ser oral, a peça inicial e a peça de defesa, mas que na prática também acaba sendo tudo por escrito. E ela, lógico, deve imprimir a sua personalidade. Para isso, você vai aqui ter um formato que é muito pessoal. E veja, o formato da petição inicial, na verdade, não vai influenciar no resultado do processo. Você não vai ganhar uma demanda ou perder porque a sua petição tinha uma tipografia excelente ou uma tipografia ruim. Claro que não. O que importa, de fato, é a matéria de direito, é os fatos, são as provas que foram produzidas. Isso que vai levar ao resultado de procedência ou improcedência do seu pedido, né? Mas, claro, quando você consegue também redigir uma peça em que a tipografia, o formato dela é agradável, isso facilita, isso torna prazeroso ao juiz analisar aquela peça, seja inicial ou de contestação. Você vai colocar aqui as suas características pessoais em relação à fonte da letra, né? Tem que ser uma fonte de letra que agrade ao autor, ao advogado do autor, ao advogado do réu, mas que também seja de fácil compreensão por parte do magistrado. Se você já vai redigir um texto que vai ter lá entre 10 e 15 laudas, tente utilizar uma fonte de letra que seja agradável, uma fonte de letra que não canse a leitura de quem está tendo contato com aquele texto. Aqueles formatos de letras que imitam uma redação manuscrita, aquele formato de letra que é muito itálico, que é muito deitado, que é muito próximo a uma letra da outra, que é muito pequeno, aquilo cansa a leitura e pode se tornar desagradável ao leitor. Portanto, procure sempre uma fonte de letra agradável e de fácil compreensão. Temos vários modelos nesse sentido, Arial, Times New Roman, Calibre, entre outras, cada uma com a sua personalidade, né? Umas mais tradicionais, outras mais modernas, mas enfim, vai depender aí muito da própria pessoalidade de quem está redigindo o texto. O tamanho da letra também tem que ser um tamanho agradável, né? Que normalmente se justifica entre a letra de número 12 ou 13. Esse é um tamanho adequado para um texto jurídico. Quando você, na sua peça, for citar jurisprudência e doutrina, você pode colocar a citação da jurisprudência e da doutrina com um recuo em relação ao corpo do texto, para destacar a doutrina, para destacar a jurisprudência com uma letra menor. A letra da citação da jurisprudência ou da citação da doutrina de tamanho 9 ou tamanho 10, para que ela fique destacada durante o formato do texto. O texto terá as margens e quando você for citar doutrina ou jurisprudência, você pode pôr um recuo para identificar, para dar um destaque a essa citação. É importante que haja aqui um espaçamento entre linhas, no mínimo 1
até 1,25, a melhor tipografia diz que é até 1,25, mas é bem comum um entre linhas de 1,5. Se você se utiliza do entre linhas 1,5, que é o padrão até, né, da Microsoft, do Word, você pode continuar usando sem problema nenhum. E os parágrafos? Há duas formas aqui em relação aos parágrafos para as regras da tipografia jurídica, aquilo que é considerado mais adequado para o caso concreto. Você tem uma primeira opção em que a primeira linha do parágrafo ela é alinhada com todas as demais. O texto, portanto, tem o mesmo parágrafo em todas as linhas. Nesse caso, você deve, entre um parágrafo e outro, deixar um espaçamento, para não tornar a leitura cansativa. Então, quando a primeira linha é alinhada com as demais, você coloca espaçamento entre os parágrafos. Agora, quando você tem o hábito de recuar a primeira linha tem um destaque de recuo. Esse destaque de recuo deve ser até 2 centímetros pela melhor tipografia. E quando tem esse destaque da primeira linha, que identifica o início do parágrafo, não precisa ter espaçamento entre os parágrafos, porque o parágrafo fica bem identificado no texto todo através da primeira linha recuada. Então aí você não precisa ter espaçamento entre os parágrafos. Primeira linha recuada até 2 centímetros do início do parágrafo e sem espaços entre os parágrafos. Normalmente é isso que a melhor tipografia jurídica apregoa em termos de redação de uma peça jurídica. Bom, eu posso, professor, colocar petição por vídeo, QR Code, links, visual law na minha peça jurídica, né? Aquele visual que aparenta uma revista eletrônica com colunas, com gráficos, com desenhos no meio do texto. Pode, nada impede isso. Só que sempre se utilize desses expedientes tecnológicos com cautela. E por que isso? Porque muitas vezes o juiz que vai ter contato com a sua peça jurídica não é um juiz habituado às inovações tecnológicas. E dentro do mundo do direito, nós temos ainda um formato mais tradicional. Essas inovações, você deve trabalhar com elas sempre de forma prudente, sempre de forma razoável, não fazer disso a razão de todo o seu peticionamento, né? Mas numa ou noutra medida, em casos específicos, em que há necessidade de se colocar um link, num caso específico em que há necessidade de se colocar um QR Code, você pode, claro, desde que seja algo para trazer informações novas, algo que não caiba ali dentro da sua peça jurídica, algo que seja muito, que você queira chamar muita atenção do juiz. E cuidado, porque não é só o juiz de primeiro grau que vai analisar essas inovações, né? Esse formato de um visual law nas suas petições. Isso vai subir para o tribunal também, num eventual recurso de apelação, e os desembargadores, por serem juízes mais experientes, com muito mais anos de carreira jurídica, eles são mais resistentes a essas tecnologias. Você tem que ponderar isso tudo no seu caso concreto. E cuidado com os links. Quando você coloca link para abrir um documento, você tem que ter a cautela de também juntar esse documento no processo eletrônico, porque corre o risco desse link ficar expirado com o passar do tempo. E aquele documento que está armazenado na nuvem e que você agora quer abrir ele dentro do processo através desse link, quando o link está expirado, o juiz, o desembargador, não vai conseguir ter acesso a esse documento. Por isso que você deve ter a cautela de também juntar o documento eletrônico sem o link, como um documento que instrui a sua peça. E para isso vai depender do sistema jurídico que você está atuando. Nós temos vários sistemas jurídicos, PJE, o SAGE, o EPROC, dependendo do tribunal que você atua, tem as regras para juntar os documentos eletrônicos no processo. Você deve observar isso no seu caso concreto. Então, cuidado, utilize desses expedientes sem exageros, só para algo que for realmente excepcional. Professor, eu posso citar artigos jurídicos dentro da peça inicial, dentro da contestação? Você pode citar na íntegra aqueles artigos que não são artigos
de textos legais que o juiz tem conhecimento fácil, como, por exemplo, os textos do Código Civil, de leis civis que são conhecidas, Lei dos Alimentos, Lei de Improbidade Administrativa, Lei do Mandado de Segurança, são leis que o juiz conhece. Para esses casos, você não precisa citar o artigo na íntegra, você pode mencionar o artigo. Você está se referindo aos pressupostos da responsabilidade civil por ato ilícito, que está fundamentada no artigo 186 do Código Civil. Você não precisa descrever o artigo 186, apenas menciona que os pressupostos estão lá: conduta, ilicitude, culpa, nexo e dano. Não precisa transcrever o artigo. Agora, excepcionalmente, quando for um artigo pouco usual, quando for uma lei específica pouco utilizada na prática jurídica, aí sim, aí você pode transcrever esse artigo. Não se esqueça, o juiz conhece o direito. O que o juiz não conhece são os fatos. Preocupe-se com os fatos. Mencionar o artigo sem necessidade de transcrever a redação do artigo, via de regra, só mencionar o artigo já é suficiente. E aí eu entro em dois pontos importantes. Há necessidade de citar doutrinas na inicial ou na contestação? Também não há. A não ser em casos excepcionais, em que a tese jurídica é uma tese muito controvertida, é uma tese jurídica que pode ser interpretada de mais de uma forma, e você quer trazer um apoio doutrinário em relação à interpretação que você, autor ou réu, está trazendo para o processo. Nesses casos específicos, vale a pena a citação da doutrina. Então, veja, só quando a interpretação da matéria de direito for muito controvertida. E aqui, claro, quando você for citar uma doutrina, nesses casos excepcionais, você deve citar a doutrina de forma íntegra, a integridade da citação. E como você vai citar? Você vai identificar ali de onde você extraiu aquela doutrina. O nome do autor, o nome da obra, a edição, a cidade e a editora, o ano da publicação e a página onde foi retirada a doutrina transcrita para a sua peça. Todos os dados para que o leitor possa encontrar a citação doutrinária caso ele faça uma consulta daquela doutrina. E pode acreditar, o juiz consulta a doutrina, o juiz vai lá verificar, muitas vezes, se aquilo que você mencionou na sua peça, na inicial ou na contestação, aquilo foi realmente dito por aquele doutrinador que você está se utilizando. Por isso que é importante boa-fé processual, lealdade, ética, integridade. Não inove, não minta, não omita, seja sempre íntegro nas suas citações. E a mesma coisa em relação à citação de jurisprudência. Eu preciso citar jurisprudência em toda demanda que eu estou ajuizando ou contestando? Não. Só cite jurisprudências para aquelas questões que são divergentes. Assunto pacífico não precisa de jurisprudência. Você não precisa citar jurisprudência no sentido de que, se o autor não comprovar os pressupostos da responsabilidade civil, o pedido de indenização será julgado improcedente. Ele não tem direito à pretensão indenizatória. Isso é pacífico. Não precisa ter jurisprudência nesse sentido, citado ou na sua inicial ou na sua contestação. Você vai citar jurisprudência quando há posições conflitantes e você quer defender uma das versões jurisprudenciais sobre aquele caso concreto. E a sua jurisprudência, ela tem que ser relacionada ao assunto que está sendo discutido no processo e ela tem que ser recente, tem que ser uma jurisprudência da época em que você está fazendo a sua citação. Jurisprudência, portanto, atual. E onde eu extraio a jurisprudência? Em qualquer local que você esteja advogando, em qualquer tribunal, você pode citar jurisprudência do STJ e do Supremo, sem problema nenhum. Agora, se você está litigando especificamente no estado do Rio de Janeiro, você pode colocar jurisprudência do TJRJ, jurisprudência do local onde você está advogando, onde você está defendendo aquela tese. Agora, se o tribunal não tem jurisprudência firmada sobre o tema que você está tratando e outros tribunais têm, aí sim, você junta a jurisprudência
de outros tribunais que vão comprovar isso. Portanto, outros tribunais, só quando o próprio tribunal onde a demanda estiver tramitando não tiver jurisprudência sobre o assunto. E como citar a jurisprudência? Você coloque a ementa da jurisprudência. Não precisa trazer a íntegra da jurisprudência, né? O corpo inteiro da jurisprudência, você só vai citar a ementa. E você, se a ementa for muito grande, transcreva só o trecho da ementa que é relacionado ao caso que você está discutindo, ok? E você tem que identificar de onde veio essa jurisprudência, o tribunal, qual é o número do recurso, ou qual é o recurso e o número dele, né? Qual é a turma ou câmara, quem é o relator ou o ministro, e a data do julgamento e a publicação no Diário da Justiça. Sempre identificar todos os elementos para que o juiz possa consultar a jurisprudência no caso concreto. Maravilha? Na próxima videoaula nós entramos na análise do saneamento do processo. Até lá!